Eduardo Almeida abriu a porta do Le Rêve, o restaurante francês mais exclusivo de São Paulo, com a confiança de um homem que passou anos como um dos C e os mais bem-sucedidos do setor financeiro. Ele ajustou o Rolex em seu pulso enquanto segurava a porta para Vanessa Monteiro, sua nova namorada. Vanessa, uma modelo que frequentemente estampava capas de revista, entrou com o mesmo ar de superioridade que Eduardo passara a admirar e tolerar. O ambiente era deslumbrante como sempre. Lustres de cristal pendiam do teto alto, sua luz refletindo suavemente sobre as mesas impecavelmente postas. O aroma de manteiga trufada e vinho francês pairava no ar. Era um cenário projetado para impressionar, e Eduardo sempre escolhia cenários como este. É perfeito, murmurou Vanessa, deslizando seus dedos delicados pelo braço de Eduardo. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho que parecia esculpido em seu corpo. Ele sorriu não por um sentimento genuíno, mas porque era o que se esperava dele. A presença dela ao seu lado era apenas mais uma peça do quebra-cabeça que compunha sua imagem pública. Eles foram conduzidos a uma mesa central estrategicamente posicionada para serem notados, mas não excessivamente expostos. Vanessa começou a falar sobre o baile de caridade da próxima semana, algo sobre arrecadar fundos para uma causa ambiental. Eduardo não estava prestando atenção. Não era a falta de interesse na conversa, era que algo em sua visão periférica havia chamado sua atenção. Uma garçonete movia-se rapidamente pelo salão, equilibrando uma bandeja carregada de pratos elegantes. Eduardo congelou. Ele reconheceu aquele rosto. Os olhos castanhos profundos, os traços suaves e inconfundíveis mesmo à distância. Clara Ribeiro, sua ex-esposa. Mas não foi apenas o choque de vê-la em um lugar que ele frequentava tanto que o desestabilizou. Foi a condição dela. Sob o avental preto de seu uniforme, sua barriga visivelmente inchada mostrava que ela estava grávida. Muito grávida. A constatação o atingiu como um soco no estômago. Eduardo sentiu seu estômago revirar, mas sua expressão permaneceu controlada. Vanessa, ocupada ajustando o cardápio à sua frente, não notou a mudança súbita em seu comportamento. Eduardo, a voz de Vanessa carregava uma nota de irritação. Ele desviou o olhar de Clara bem a tempo de evitar suspeitas. Desculpe o que você disse, ele perguntou fingindo atenção. Eu estava dizendo que o fotógrafo da Vogue quer fazer uma sessão de fotos de casal conosco. Ótima ideia, não acha? Ele assentiu automaticamente, mas as palavras dela não registraram. Enquanto Vanessa continuava a falar, ele lançava olhares rápidos para Clara. Ela parecia diferente da mulher que ele conhecera. Havia algo em sua postura cansada, mas resiliente, que o perturbou profundamente. Ele se lembrava dela como quieta e reservada, quase invisível em meio à sua vida de reuniões, jantares de negócios e viagens internacionais. E agora, lá estava ela a poucos metros de distância carregando um filho. Ele precisava de respostas. Quando Clara voltou do fundo do restaurante com uma garrafa de vinho para outra mesa, ela finalmente o viu. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. E o impacto foi como um choque elétrico. Ela quase derrubou a garrafa, mas se recuperou rapidamente, virando-se para a mesa que estava servindo de cabeça erguida. Eduardo não perdeu um único movimento. Vou ao banheiro, ele murmurou para Vanessa, que nem sequer levantou o olhar. Clara estava indo para o lado oposto do restaurante quando Eduardo a interceptou, parando diretamente em seu caminho. Ela parou abruptamente, a bandeja em suas mãos, quase escorregando. Clara, ele disse, sua voz baixa, mas tensa. Ela o encarou, seus olhos castanhos escurecendo com uma mistura de surpresa e cautela. Senhor Almeida, ela respondeu formalmente, seu tom neutro. Não me trate como um estranho. Ele retrucou, seu olhar caindo propositalmente para a barriga dela. Isso é o que eu acho que é. Clara endireitou os ombros, segurando a bandeja com firmeza. Eu não sei o que você acha. Não brinque comigo, Eduardo. Ele disse, sua voz baixa, mas afiada. Você está grávida. Por que estou descobrindo isso agora? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma resposta ensaiada. Minha condição atual não tem nada a ver com você, disse ela com firmeza. E isso é um absurdo, ele respondeu, lutando para conter sua raiva. Se este bebê é meu, eu tenho o direito de saber. Clara encontrou seu olhar sem vacilar. Esta não é uma conversa que deveríamos ter aqui, disse ela, sua voz mais baixa agora. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e desapareceu na cozinha. Eduardo voltou para a mesa, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Vanessa agora estava ocupada tirando selfies, aparentemente contente em ignorar seu humor. Mas Eduardo não podia ignorar.
Clara estava grávida e ele precisava saber de quem era o bebê e por que ela havia escondido isso dele. O som de passos ecoava no silêncio do apartamento de cobertura de Eduardo Almeida. Ele estava parado junto à janela, olhando para o horizonte brilhante de São Paulo, embora seus pensamentos estivessem longe da vista. Ele segurava um copo de uísque na mão, o gelo tilintando suavemente. A imagem de Clara grávida e trabalhando como garçonete em um restaurante de luxo não saía de sua mente. Ela havia desaparecido de sua vida há 5 meses. Clara sempre fora pragmática, mesmo ao terminar o casamento. Não houve gritos ou discussões acaloradas, apenas um silêncio cortante enquanto ela assinava os papéis do divórcio e saía pela porta. Na época, ele pensou que era exatamente o que queria liberdade para se concentrar em sua carreira livre de distrações ou envolvimentos emocionais. Mas agora, ele não tinha mais tanta certeza. Ele virou o telefone na mão, hesitando por um momento antes de procurar o número de Clara. Ele sabia que ainda o tinha, nunca o apagara. Pressionando para ligar, ele ouviu enquanto a linha chamava várias vezes antes de cair na caixa postal. Ele não deixou uma mensagem. Eduardo odiava ser ignorado, mas Clara sempre teve um jeito de desequilibrá-lo. Enquanto isso, Clara sentava-se em seu pequeno apartamento em Santana, exausta após o turno. Ela se acomodou com cuidado no sofá, a mão repousando instintivamente sobre a barriga. O bebê se mexeu e ela sorriu um gesto pequeno e genuíno antes de fechar os olhos e soltar um longo suspiro. Ver Eduardo naquela noite tinha sido um choque, mas ela sabia que aconteceria eventualmente. Ele era um homem que sempre teve o controle, que nunca deixava nada escapar por entre seus dedos. Ver a surpresa e a confusão em seu rosto quando ele notou sua gravidez quase a fez rir, quase. Mas a dor ainda era muito recente, a mágoa muito profunda. Clara pensou em como as coisas haviam desmoronado entre eles. Eduardo era consumido por sua carreira, cada segundo de sua vida dedicado a expandir sua empresa, a Almeida Capital. No início, ela admirava sua ambição, mas com o tempo percebeu que sempre ficaria em segundo plano. Ou talvez ela nunca tenha sido realmente parte de suas prioridades. Eles viviam em mundos diferentes. Ela queria uma família, mas ele a fez sentir como se isso fosse uma ideia absurda. Uma noite em particular ainda assombrava sua memória. Eles estavam jantando em casa um raro momento juntos e ela havia mencionado casualmente seu desejo de ter filhos. Eduardo congelou o garfo pairando no ar enquanto a olhava com ceticismo. Filhos, Clara! Você sabe o quão destrutivo isso seria para nós agora. Meu tempo é completamente consumido. E você sabe que a Almeida Capital exige todo o meu foco. Ela nunca mais tocou no assunto. A ideia de ter filhos com Eduardo parecia tão impossível quanto tentar mudar o curso de um rio com as próprias mãos. Então, quando descobriu que estava grávida, pareceu uma cruel ironia do destino. O casamento deles já estava por um fio, e ela sabia que Eduardo não veria a gravidez como uma bênção, apenas mais uma complicação. Em vez de contar a ele, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida partir. Agora, enquanto descansava no sofá, seu telefone vibrou ao seu lado. Ela olhou para a tela. Era um número que ela conhecia muito bem, Eduardo. Ela ignorou a chamada, apertando os olhos como se isso pudesse bloquear a tempestade de emoções que ele ainda despertava nela. No dia seguinte, Eduardo entrou em seu escritório com seu passo decidido de sempre, mas sua mente estava longe de estar composta. Ele passou direto por sua assistente Mariana, que tentou chamar sua atenção para repassar a agenda do dia. Sentado em sua mesa, ele abriu o laptop e começou a procurar informações. Não demorou muito para encontrar o básico sobre Clara, seu endereço em Santana, o nome do restaurante onde trabalhava. Mas foi outra coisa que o fez parar. Um arquivo detalhando os termos do divórcio revelou algo que ele de alguma forma havia ignorado antes. Clara não havia pedido uma única coisa dele. Nem uma parte de sua fortuna, nem apoio financeiro, nada. Ele se lembrou das palavras dela no dia em que assinaram os papéis. Eu só quero seguir em frente, Eduardo. Na época, ele havia encarado isso como um alívio, mas agora não conseguia entender. Por que ela não pedira nada? E por que, depois de tudo, ela parecia tão determinada a mantê-lo fora de sua vida? Mais tarde naquela noite, Eduardo decidiu que era hora de confrontá-la. Ele apareceu no restaurante perto da hora de fechar, sentando-se em uma das mesas nos fundos. Clara o viu imediatamente, seu coração acelerando ao reconhecê-lo. Ela tentou ignorar sua presença, mas sabia que não poderia evitá-lo para sempre. Quando ela finalmente se aproximou da mesa,
Eduardo a olhou com a mesma intensidade que sempre a fazia sentir-se vulnerável e irritada. Podemos conversar agora, ele perguntou sem rodeios. Estou trabalhando, Eduardo, ela respondeu seu tom firme. Eu espero, disse ele cruzando os braços. Não vou sair sem respostas. Após uma longa pausa, Clara cedeu. Quando o restaurante finalmente fechou, ela encontrou Eduardo do lado de fora na calçada. As luzes da rua lançavam sombras suaves ao redor deles, amplificando a tensão entre eles. O que você quer saber? Ela perguntou, cruzando os braços defensivamente. Por que você não me contou sobre o bebê? Clara respirou fundo. Porque você nunca quis filhos, Eduardo. Não fazia sentido trazer uma criança para um casamento que já estava desmoronando. Sua testa se franziu. Essa não era uma decisão para você tomar sozinha. Ela sustentou o olhar dele e sua voz firme. E o que você teria feito? Ficado por culpa. Ou pior, insistido para que eu não tivesse o bebê. Sua voz falhou um pouco, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Eu não queria que esta criança crescesse em um ambiente onde não fosse desejada. Eduardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele não teve uma resposta imediata. As palavras dela o atingiram de uma forma que ele não esperava. E, no entanto, a raiva borbulhava sob a superfície, não dela, mas de si mesmo. Porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa. Eu merecia saber, disse ele finalmente. Você tirou isso de mim. Clara olhou para ele por um longo momento antes de responder. Você merecia muitas coisas, Eduardo, mas esta criança merecia ainda mais. Sem outra palavra, ela se virou e entrou em seu prédio, deixando-o sozinho na calçada, sua mente girando com mais perguntas do que respostas. Eduardo Almeida não conseguia dormir. Sua conversa com Clara se repetia em sua cabeça como um mantra implacável, cada palavra dela agitando sua consciência. Ele não era o tipo de homem que admitia erros, muito menos aceitava ser excluído de algo tão significativo quanto a existência de um filho. Mas as palavras de Clara, cheias de convicção e dor, o fizeram questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. O que mais o perturbava, no entanto, não era a gravidez em si. Era o fato de que ela acreditava que ele não era capaz de ser pai. Seria verdade, ele nunca havia pensado muito nisso. Filhos eram um conceito que ele sempre tratara como uma possibilidade para um dia, algo para o futuro quando a vida estivesse perfeita. Mas esse um dia nunca chegara, e agora a realidade o atingia como um soco no estômago. Ele saiu da cama e foi para seu escritório, seu santuário para a clareza. Abrindo o laptop, começou a procurar por advogados de direito de família. Eduardo não sabia exatamente como navegar nessa situação, mas tinha certeza de uma coisa: ele queria fazer parte da vida do bebê, quer Clara gostasse ou não. No restaurante, Clara estava terminando outro turno exaustivo. Desde seu confronto com Eduardo, ela sentia um peso adicional sobre os ombros, como se algo inevitável estivesse no horizonte. Lucas Costa, o gerente do restaurante, notou sua atenção enquanto a ajudava a limpar as mesas. Clara, você está bem? Ele perguntou gentilmente. Ela hesitou antes de responder. Estou bem, só lidando com algumas coisas. Lucas não insistiu, mas sua preocupação era clara. Ele sabia que Clara estava grávida e sempre respeitara seu espaço, mas naquele momento queria oferecer mais. Se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo. Clara deu-lhe um sorriso pequeno e cansado. Obrigada, Lucas. Você já faz mais do que o suficiente. Lucas era o oposto de Eduardo, paciente, empático e atencioso. Ele não conhecia os detalhes do passado de Clara, mas suspeitava que envolvia uma dor que ela estava tentando deixar para trás. Ainda assim, ele entendia que não podia forçar sua confiança. Clara era resiliente, mas até as pessoas mais fortes precisavam de apoio. Eduardo começou a aparecer no restaurante com mais frequência, um hábito que Clara achava tanto irritante quanto exaustivo. Ele sempre escolhia uma mesa discreta, mas seu olhar nunca a deixava. Isso perturbava não apenas Clara, mas também Lucas, que observava os movimentos de Eduardo com uma suspeita silenciosa. Uma noite, Eduardo chamou Clara à sua mesa após o jantar. Eu não quero continuar fazendo isso. Ele começou, sua voz calma, mas carregada de determinação. Eu quero fazer parte disso. Clara zombou, cruzando os braços. Parte disso, Eduardo? Você nem sabe o que isso significa. O que você quer é controle como sempre. Ele respirou fundo, visivelmente tentando conter a frustração. Eu posso aprender, Clara. Eu quero aprender, mas você precisa me deixar. Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Aprender não é suficiente.
Isso não é algo que você pode controlar ou delegar, Eduardo. Ser pai exige mais do que isso. Antes que ele pudesse responder, Lucas apareceu ao lado deles. Está tudo bem aqui? Ele perguntou, sua voz calma, mas com um tom de proteção. Estava claro que ele não apreciava a presença de Eduardo. Está tudo bem, Lucas, disse Clara rapidamente, esperando encerrar a conversa. Mas Eduardo, notando o interesse de Lucas em Clara, não conseguiu se conter. E quem é você? Perguntou Eduardo, levantando-se. Sua postura era defensiva, seus olhos se estreitaram. Lucas não vacilou. Eu sou o gerente aqui, e estou garantindo que a Clara não esteja sendo incomodada. Clara se interpôs entre eles antes que a tensão pudesse aumentar. Chega, Eduardo, apenas vá. Eduardo hesitou, o maxilar cerrado, mas finalmente pegou seu casaco e saiu do restaurante. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada. Quem era Lucas para Clara? Havia algo entre eles. O pensamento o irritou mais do que ele queria admitir. Alguns dias depois, a situação tomou um rumo inesperado. Eduardo contratou um investigador particular para saber mais sobre Clara. O que ele descobriu o deixou atordoado. Ela havia recusado uma oferta de emprego bem remunerada em uma empresa local, porque não queria nenhum vínculo com ele. Ela estava economizando cada centavo para garantir o futuro do bebê, mesmo que isso significasse trabalhar em turnos longos e exaustivos. Mas a revelação mais chocante veio no final do relatório. Eduardo descobriu que Clara havia visitado um especialista em fertilidade um ano antes do divórcio. Ela estava tentando engravidar enquanto ainda eram casados. A informação o abalou. Ela queria um filho durante o casamento. Isso contradizia tudo o que ele acreditava. Eduardo percebeu com uma sensação de aperto que nunca havia realmente perguntado o que Clara queria na vida. Ele simplesmente presumiu que ela queria o que ele queria. Ele precisava confrontá-la novamente, mas desta vez armado com a verdade. Clara estava voltando para casa em uma noite fria quando Eduardo a interceptou na entrada de seu prédio. Eu sei sobre o especialista em fertilidade, disse ele sem rodeios, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. Ela congelou o coração acelerado. Você não tinha o direito de investigar minha vida. Eu tinha todo o direito, ele contrapôs. Por que você não me contou? Você estava tentando ter um filho enquanto ainda éramos casados. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Eu queria um filho, Eduardo. Eu queria uma família. Mas você deixou bem claro que isso não fazia parte do seu plano. E ainda assim aqui está você grávida, disse ele, a amargura tingindo sua voz. Você tomou essa decisão por nós dois. Não, ela retrucou, sua voz firme. Eu tomei essa decisão por mim mesma e por esta criança, porque eu sabia que você nunca entenderia. Eduardo ficou momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez, ele começou a ver a profundidade da dor e da solidão que Clara havia suportado durante o casamento. Mas isso não diminuiu a raiva que crescia dentro dele. Não apenas dela, mas de si mesmo. Eu quero fazer parte disso. Ele finalmente disse, seu tom firme. E não vou desistir até que você me deixe. Clara o encarou, exaustão e determinação gravadas em seu rosto. Então, talvez você devesse começar aprendendo o que realmente significa estar presente, Eduardo. Porque palavras não são suficientes. Ela se virou e entrou no prédio, deixando-o parado sozinho mais uma vez. Mas, desta vez, algo dentro dele havia mudado. O vento gelado de São Paulo uivava naquela noite, espalhando folhas secas pelas calçadas, enquanto Clara Ribeiro descia do metrô, seu passo lento e cansado. Seus dias pareciam intermináveis, divididos entre turnos exaustivos no restaurante e noites inquietas em seu pequeno apartamento. Mas naquela noite, algo parecia errado. Um desconforto crescente apertava sua barriga e o bebê parecia extraordinariamente agitado. Quando chegou em casa, ela desabou no sofá, tentando ignorar as ondas de dor que iam e vinham. Era muito cedo para o bebê chegar. Ela ainda tinha quase 2 meses pela frente. No entanto, um instinto profundo lhe dizia que algo não estava certo. Do outro lado da cidade, Eduardo Almeida estava no meio de uma reunião de negócios, mas seus pensamentos estavam em Clara. Desde a última conversa, uma sensação de inquietação tomara conta dele, como se cada decisão que ele tomasse estivesse errada. Ele não era um homem que gostava de falhar, e a percepção de que poderia ter destruído o único relacionamento que realmente importava o corroía por dentro. No meio da reunião, seu telefone vibrou. Ele quase ignorou, mas algo o fez olhar para a tela. Era um número desconhecido. Contra seus hábitos, ele atendeu. Senhor Almeida,
A voz de uma mulher do outro lado soou urgente. Aqui é a Jenna, vizinha da Clara. Ela está passando mal e se recusa a chamar uma ambulância. Eu não sabia para quem mais ligar. Eduardo se levantou de um salto, interrompendo a reunião sem explicações. Ele correu para fora do prédio chamando seu motorista para levá-lo ao endereço de Clara, o mais rápido possível. Quando Eduardo chegou, Clara estava caída no sofá pálida e lutando para respirar com regularidade. Lucas, o gerente do restaurante, estava ao seu lado, tentando convencê-la a ir para o hospital. Clara, começou Eduardo, sua voz firme, mas cheia de preocupação. Você não tem escolha. Nós vamos para o hospital agora. Ela tentou protestar, mas outra onda aguda de dor a silenciou. Eduardo não esperou. Ele a pegou nos braços e a levou para o carro. Lucas hesitou, mas Eduardo lançou-lhe um olhar que não deixava margem para discussão. Durante o trajeto para o hospital, Clara estava visivelmente em pânico. É muito cedo, Eduardo, disse ela, agarrando seu braço com força. E se algo estiver errado, nada vai acontecer, disse ele, embora seu próprio coração estivesse acelerado. Eu estou aqui agora. Não vou a lugar nenhum. Essas palavras pareceram acalmá-la, e ela se recostou no assento, finalmente se permitindo descansar. Horas depois, Clara foi levada às pressas para a sala de parto. Eduardo ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento que nem sabia ser capaz de dizer. Ele viu a dor e o esforço em seus olhos, e algo dentro dele se quebrou, um muro que ele passara anos construindo. Pela primeira vez, ele estava completamente presente, sem distrações ou desculpas. Finalmente, o som do choro de um bebê encheu a sala, e Clara desabou em lágrimas de alívio. O médico anunciou que era um menino saudável, apesar de ter nascido prematuro. Eduardo olhou para o pequeno embrulho envolto em um cobertor e sentiu uma onda avassaladora de emoções que não sabia ser capaz de sentir. Quando colocaram o bebê nos braços de Clara, ela o olhou com um amor tão puro que Eduardo sentiu um nó subir em sua garganta. Ele se aproximou olhando para o bebê pela primeira vez. Ele tem os seus olhos, disse Clara suavemente. E Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Nas semanas que se seguiram, algo começou a mudar. Eduardo estava determinado a fazer parte da vida de Clara e do bebê, não como o homem que fora, mas como alguém melhor. Ele começou a reestruturar sua vida, delegando mais responsabilidades no trabalho para poder passar tempo com eles. Ele levava Clara às consultas médicas, trazia tudo o que ela precisava para o bebê e até aprendeu a trocar fraldas desajeitadamente no início, mas com um foco que surpreendeu a ambos. Clara, enquanto isso, permanecia cautelosa. Ela via os esforços de Eduardo, mas não tinha certeza se podia confiar plenamente nele. Ainda assim, não podia negar as mudanças que via. Ele estava mais paciente e mais aberto, e pela primeira vez parecia realmente ouvir. O ponto de virada veio em uma tarde ensolarada, quando Eduardo levou Clara e o bebê, agora chamado Léo, a um parque. Enquanto Clara descansava em um banco, Eduardo segurava Léo nos braços, embalando-o gentilmente. Ele olhou para o rostinho de seu filho e, pela primeira vez, sentiu uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Clara, disse ele, virando-se para ela, eu sei que cometi muitos erros. Sei que você tem todos os motivos para não confiar em mim. Mas quero que saiba que farei o que for preciso não apenas por Léo, mas por você, porque vocês dois são tudo o que importa para mim agora. Clara ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em Eduardo e Léo. Finalmente ela falou, eu acredito em mudança, Eduardo, mas não posso prometer nada. Vai levar tempo. Ele assentiu, aceitando suas palavras como o início de algo novo. Ele sabia que reconquistar a confiança dela não seria fácil, mas estava disposto a tentar, porque pela primeira vez ele entendia o que significava ser pai parceiro e, o mais importante, humano. Naquela noite, enquanto Clara colocava Léo na cama, Eduardo ficou na porta observando-os com um sorriso tranquilo. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. A história terminou como havia começado, mas com uma diferença crucial. Eduardo não estava mais tentando controlar o mundo ao seu redor. Ele estava aprendendo a fazer parte dele de verdade. Olá a todos. Antes de continuarmos, eu tenho uma curiosidade. Gostaria muito de saber um pouco mais sobre quem está me ouvindo hoje. Vocês poderiam me dizer qual é a faixa etária de vocês? Podem comentar, por favor, quem tem menos de 20 anos, quem está entre os 20 e os 40 ou quem já passou dos 40.
É maravilhoso ver tantas gerações diferentes reunidas aqui. E agora, sobre a história que acabei de contar, o que vocês sentiram? Qual foi a vossa reação? Houve alguma parte que tocou o vosso coração de uma forma especial? Eu adoraria ler as vossas opiniões e sentimentos. Por favor, partilhem comigo o que vocês acharam. Neste momento, eu quero fazer uma pequena pausa e enviar um desejo profundo a cada pessoa que está aqui. Do fundo da minha alma, eu peço e desejo que a paz esteja sempre presente na vossa vida e no vosso lar. Que vocês e as vossas famílias se sintam sempre seguros, tranquilos e em serenidade, não importa quais desafios a vida traga. Agora vamos refletir um pouco sobre este conhecimento que partilhamos há pouco. O que vocês pensam sobre isso? Fez sentido para vocês? Mudou a vossa perspectiva de alguma forma? Qual é a principal ideia que vocês vão levar convosco a partir de hoje? Gostaria muito de saber o que ficou na vossa mente. E para terminar, o meu desejo mais importante para todos vocês e para os vossos entes queridos, muita saúde. Cuidem-se bem tanto fisicamente quanto mentalmente. Que a saúde seja sempre uma bênção e uma prioridade na vida de cada um de vocês. Um forte abraço a todos.